é igual ao salário mais gorjetas. Se você for lá para o artigo 457, é uma rápida revisão, né? Vou falar rapidinho e a gente avança. Como eu sempre gosto de fazer, para fixar bastante os conceitos. Eu acho que a gente aprende, pelo menos eu, né, aprendo por repetição. Você vê o negócio 10, 20, 30 vezes e você nunca mais esquece. Então, esse é o objetivo, repetir o máximo de vezes. Então, o artigo 457 da CLT compreende-se remuneração do empregado para todos os efeitos, além do salário devido diretamente pelo empregador, como conta a prestação dos serviços, além do salário pago diretamente pelo empregador, como conta a prestação dos serviços, as gorjetas que receber. Então, as gorjetas, não, aí você extrai desse conceito que as gorjetas não são pagas diretamente pelo empregador, são pagas por terceiros, né? Normalmente o cliente da empresa, mas em razão da prestação dos serviços. Importante isso ficar claro, ok? Em razão da prestação do serviço. Na reforma trabalhista, né, de 2017 aí, né, foram esclarecidas algumas questões que eram bem pendentes, né? Questão de comissões, de viagens. Então, parágrafo 1º, parágrafo 2º, estou colocando aí para você, foram alterações recentes na legislação. Inclusive, o seu trabalho lá deve ter abrangido essas mudanças. Mas é importante a gente destacar porque, né, podem ser objetos de concurso aí de OAB em razão de serem relativamente recentes, né? Para o direito, 2, 3 anos é uma alteração recente. A nossa Constituição é recente e ela tem 20 anos, para você ter uma ideia. Muitos códigos, né, que a gente utiliza são muito anteriores, como era o Código Civil até pouco tempo atrás, foi de 16 ou de 1916 até 2002, o mesmo código, com algumas mudanças pontuais, mas o mesmo código, não é isso? Código Penal, década de 40, Código Tributário, década de 60, ou seja, as mudanças elas demoram mais tempo do que 2 ou 3 anos. Então, por isso que eu digo que é relativamente recente, ok? Então, parágrafo 1º, a importância, perdão, integram o salário, a importância fixada, estipulada, as gratificações e as comissões pagas pelo empregador. Então, você, né, tem uma gratificação que você ganha em razão da sua performance lá, né, da venda, comissão, tudo isso integra o salário. Parágrafo 2º. As importâncias, ainda que habituais, pagas a títulos de ajudas de custo, auxílio alimentação, vedado o pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios, abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporando, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista. Então, tinha um entendimento antigamente, né, que se a ajuda de custo fosse acima de 50%, né, do valor da diária, entregaria ao salário. Agora a lei foi expressa, né, e disse que não se integra ao salário, ok? Para nenhum fins. Nem ajuda de custo, nem auxílio alimentação, nem, né, auxílio viagem, prêmios, abonos. Isso aqui também foi uma mudança recente para pacificar esse entendimento, né, da doutrina. Como a gente já falou, a jurisprudência, houve um retrocesso em alguns direitos do trabalhador. E quando a CLT, né, era interpretada para permitir essa incorporação, consequentemente a base salarial do funcionário era maior e, consequentemente, todas as verbas que incidem no salário também seriam maiores, tais como fundo de garantia, férias, 13º. Quando eu retiro esses pagamentos da base salarial, dizendo que eles não integram, eu passo a ter, né, uma remuneração menor, né, e uns reflexos menores. Ok? Então, a reforma trabalhista não tirou direitos. Não tirou direitos, vírgula, né? Previstos na Constituição Federal, é verdade, porque não houve uma reforma, né, uma alteração na Constituição, mas tirou muitos direitos em razão do reconhecimento desses direitos, né, ou dos direitos que tinham sido reconhecidos pela jurisprudência ou pela CLT. Tá? Então, muitos direitos mudaram sim.
Não vou dizer que também isso é ruim, né? É bom, existem os dois lados da história. A gente está aqui para aprender e questionar e que você tire as suas conclusões. A gente vive num mundo globalizado em que a empresa tem que concorrer com os produtos chineses, né? Que são muito baratos, porque lá não tem direito nenhum, e aí a mão de obra é muito barata, além de questões de câmbio e outras coisas. E aí a gente, né, o empresário alega que a mão de obra que é muito cara, o custo é muito caro, e se isso continuar assim, ele não tem condições de produzir aqui. Né? Essa é a discussão para quem defende uma redução dos encargos trabalhistas, para colocar o Brasil no mesmo patamar, né, dos produtores globais, que garantiu o emprego. Essa é a visão. Não sei, né, quem está certo. Quem está certo? Difícil responder, né? Parágrafo terceiro. Consideram-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa como serviço adicional a qualquer título destinado à distribuição do empregado. Aqui também foi para pacificar o entendimento do que era gorjeta. Né? Agora está aí expressamente para você. É importante observar isso aí. Também já vimos, né? Não vou avançar aqui com um pouco mais de velocidade para chegar nos assuntos novos. O que mais que a gente falou? Que o salário, né? Ou melhor dizendo, que o salário tem como característica, a gente viu isso, né? Característica alimentar do salário. Fácil, né? Simples, né? O que é a característica, o que é o caráter alimentar do salário? O salário, ele é a alimentação do trabalhador, né? O salário ele tem finalidade de suprir a necessidade do salário. Então, portanto, não pode, né, ser penhorado, ter desconto, senão aqueles possíveis em lei. Aí a gente falou isso, falou sobre a lei de impenhorabilidade, né, de bens, de família, falamos sobre o que é impenhorável segundo o Código de Processo Civil, está aí na aula passada. Né? O salário também, né, ele é indisponível, que significa dizer que ele não pode ser objeto de renúncia ou transação pelo empregado, né? O caráter de indisponibilidade do salário. O que mais? Irredutibilidade, né? Ou seja, o salário não pode ser reduzido, salvo por acordo ou convenção, segundo a Constituição Federal, né? Irredutibilidade. Aqui vai um parêntese, né? A nova reforma da CLT criou a reforma da CLT criou lá os superempregados, aqueles que ganham 10 vezes o teto da previdência social, que teoricamente poderiam negociar diretamente com o empregador em acordo individual e não em acordo coletivo ou convenção coletiva da Constituição. Ao meu ver, essa parte da reforma é inconstitucional. Tá? Enquanto o TST ou o Supremo não se manifestar, né, aplica-se. Né? Mas tem um questionamento muito grande em relação a isso. Falamos que o salário é periódico, né? Ou a periodicidade do salário. Isso é tranquilo, né? Autoexplicativo. Periodicidade no sentido de o salário ele acontece de forma, né, periódica, ou ele é pago de forma sucessiva. Pagou uma vez, mês que vem vai ter que pagar de novo, mês que vem vai ter que pagar de novo, mês que vem vai ter que pagar de novo, ou, né, nos termos contratados, quinzenal também pode ser, sem problema nenhum. O salário não pode ser complessivo, e a gente falou lá para você o que é o salário complessivo. O salário complessivo é o salário não discriminado. Então, é direito do trabalhador que o salário seja discriminado. O que é salário, o que é, né, adicional, o que é desconto, isso é direito, né? Inclusive tem uma súmula do TST 91 que fala expressamente sobre a impossibilidade do salário complessivo. Vou mais rápido, né? Formas e prazos, né? O salário tem que ser pago em moeda corrente, artigo 463, também já vimos. Colocando aí para você.
salário deve ser efetuado mediante recibo, e aí tem a reforma, né, trabalhista permitindo que o depósito seja feito diretamente na conta do trabalhador, né? Artigo 463, 464, por ali. Na verdade, não é nem a reforma, foi uma lei de 97, antes, né, muito antes da reforma, permitindo que seja pago mediante depósito em conta. O que a gente falou, né, o salário pago em atraso, né, após o quinto dia útil, vai ter que ter o índice de correção monetária, também vimos isso, né? Depois falamos de descontos salariais, né? Ou seja, o que diz a CLT, artigo 462, né? 462. Ao empregador é vetado qualquer descontos, né, no salário do empregado, salvo quando estes resultar de adiantamentos ou de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Então, regra geral, são vetados os descontos no salário do empregado. Regra geral, né? Súmula 342 do TST fala que os descontos salariais efetuados no salário do empregado devem ter autorização por escrito, né, tais como os planos de odontológico, né, médico hospitalar, seguro, previdência. Tá aí, né? Os descontos, né, para serem realizados no trabalho, né, em resumo, só podem ser realizados, né, se houver a autorização, exceto se houver dolo, né? Então, se você, empregado, vai lá e fica nervosinho e dá um murro na porta da empresa, quebra a porta, houve dolo, o desconto pode ser realizado, inclusive sem autorização, né, e sem previsão no contrato de trabalho. Agora, se é um desconto por culpa, então o funcionário do caixa que errou no troco, isso é culpa, não é dolo, é erro, né, no sentido de não fazer de forma, né, de vontade. Ele errou, imperícia, imprudência, né? Como a gente já sabe lá o termo de culpa. É culpa lato sensu, sem querer, nesse sentido. Nesse caso, tem que ter previsão contratual para que tenha descontos, ok? Então, os descontos em razão de culpa ou dolo funcionam da seguinte maneira, né? A culpa, o desconto vai acontecer apenas se tiver previsão contratual. Então, o frentista, o caixa do supermercado, essas pessoas que podem errar, né, e causar algum prejuízo, eles têm que ter, né, a previsão no contrato do desconto. Inclusive, né, algumas convenções coletivas dessas categorias permitem expressamente o desconto em contrapartida, né, dão um auxílio para o funcionário, que é o famoso quebra de caixa. Então, para que ele também, já que ele eventualmente ele pode errar o troco, perder um dinheiro, ele também, em compensação, tem um bônus salarial, né, na verdade, um auxílio de quebra de caixa para compensar isso ou para ajudá-lo nesse sentido. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Tá bom? Ok? Vamos lá. Começamos a falar dos adicionais, né? Aí foi o último assunto que a gente terminou na aula passada e a gente avança hoje. O que são adicionais? Adicionais são quantias recebidas, igualmente de natureza salarial, que agregam o salário do funcionário, por alguma razão. Então, você, né, funcionário, recebe um adicional, que são parcelas, né, decorrentes do seu trabalho, suplementares, né, em virtude do trabalho, em razão de uma situação que você está mais gravosa exercendo. Então, vamos ver, né? Eu não trabalho à noite, você trabalha, então você tem um direito a um adicional noturno, né? Eu não trabalho com insalubridade, você trabalha, então você tem um direito a um adicional de insalubridade. Então, são exemplos, né, desses adicionais do salário. A gente começou a ver na aula passada, ok? Até aí tudo bem? Então, adicionais. O primeiro adicional que a gente viu é o adicional de hora extra.
Então, se você trabalhar mais que eu, né, mais que justo, você receber um adicional em razão das horas extras. Para me falar de hora extra, eu tenho lembrado que existe uma jornada ordinária, né? Uma jornada regular, uma jornada normal, certo? 44 horas semanais, 220 horas, né, mensais. Ultrapassou essa jornada, eu estou em jornada extraordinária ou ainda em horas extras. A jornada extraordinária é aquela trabalhada além da jornada normal de cada empregado, ok? Tem algumas profissões que têm jornada especial, né? Advogado trabalha 20 horas, né? Exceto se for em regime de dedicação exclusiva, por exemplo. Mas também tem, aí vamos trabalhar com a regra, mas tem que tomar cuidado com as jornadas especiais. Então, jornada extraordinária, bem lembrado, é aquela que passa aí acima, né, da sua jornada normal. A jornada extraordinária, além de ser cuidado, além de ser pago a hora que você está trabalhando, então você tem que trabalhar mais aquela hora. Você também tem direito ao adicional, pois você está trabalhando numa situação mais gravosa, como eu disse. Você está mais cansado, você está, né, indo além do que era normalmente exigido. Então, se eu ganho R$ 5 por hora, eu vou ganhar R$ 5 por hora mais o adicional. Regra geral, o adicional é de 50%, a depender do dia trabalhado. A CLT fala que de segunda a sábado é 50% e aos domingos e feriados é 100%, ok? Nada impede que o acordo ou a convenção coletiva estabeleça adicionais diferenciados, maiores, né? Ou seja, aumentando essa jornada. Então, aí a gente também já tinha falado. Aí tem algumas discussões, né, que foram para o TST e viraram súmulas, como a gente sempre fala, tem muitas súmulas, né? Por exemplo, eu posso suprimir a jornada de trabalho extraordinária? O funcionário trabalha 10 anos, 20 anos naquela mesma jornada. E aí, né? Eu posso suprimir? O TST até autoriza, mas ele tem uma contraprestação de uma indenização. Súmula 291. Olha o que diz a súmula 291. Horas extras habituais, ou seja, aquela que o funcionário trabalha habitualmente. Supressão, indenização. Então, posso suprimir sim, desde que ele indenize. A supressão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos um ano assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas, né, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual a superior a 6 meses de prestação de serviços acima da jornada normal. O cálculo observará a média dos últimos dias de hora extra. Então, se o funcionário está lá igual, eu acho que eu contei para vocês, né, que no meu condomínio tinha esse problema. Os funcionários trabalhavam à noite, minto, na verdade, eles trabalham à noite e à noite você tem aquela hora reduzida, né? Você trabalha às 7 horas, na verdade, para ganhar às 8. E aí eles queriam não indenizar essa hora, como vem sendo feito há muitos anos. Eu falo, tudo bem, pode fazer, mas vai ter que... Eles queriam, na verdade, que o funcionário saísse mais cedo para não continuar pagando essa hora a mais como hora extra. E é possível suprimir? Sim, desde que faça a indenização. Aí o pessoal desistiu, né? Porque condomínio está sempre duro, né? Sempre com pouco dinheiro, sempre arrecada e paga. E aí, para fazer a indenização, tem que fazer cota extra. E aí já viu, né? O pessoal desistiu. Rápido. Desiste rápido. Já vimos isso. Vamos avançar. Então, agora, né, temos um novo adicional. Adicional noturno. Acredito que não falamos na aula passada. Adicional noturno, pessoal. Muito tranquilo, né? Muito sugestivo, né? Muito autoexplicativo. Adicional noturno é aquela pessoa que trabalha à noite, né? O agravante aqui que justifica o pagamento adicional é o trabalho noturno. O ser humano, né, biologicamente, teoricamente, foi concebido para trabalhar de dia e descansar à noite. Por muitos anos, por centenas, milhares de anos, né? Não havia energia elétrica, as pessoas trabalhavam de dia, dormiam à noite. Nos últimos 100 anos, talvez, né? Pouco mais, pouco menos, você tem aí o advento da energia elétrica e a possibilidade de trabalho noturno.
Isso, né, é contra a nossa natureza, né? E aí, portanto, é visto como uma situação mais penosa que justifica o pagamento de um adicional, certo? Então, trabalhar no período noturno atrapalha o sono, né? E além disso, uma questão de ordem prática, né? Enquanto está todo mundo dormindo, você está de folga. E aí, né? Como é que você vai resolver suas coisas, né? Isso é muito ruim. E aí você tem a sua vida, inverte, né? A sua vida com relação às demais pessoas, inclusive da sua própria casa. Não é muito legal trabalhando. Quem trabalha à noite sabe o que eu estou falando. E o mínimo que você tem aí é um adicional. Então a legislação, né, instituiu um adicional noturno de 20% para os trabalhadores urbanos. Então, se você é trabalhador urbano e trabalha de noite, você vai ganhar 20% a mais do que aquele mesmo trabalhador na mesma função, né, na mesma empresa, que trabalhe de dia, certo? Essa é a regra. Aqui é importante destacar que há uma diferença de valores, né, para os trabalhadores urbanos e rurais. Considera-se trabalho noturno para o trabalhador urbano o horário entre 22 horas e as 5 horas do dia seguinte. Esse é para o trabalhador urbano. Dentro desse período, adicional de 20%. Ok? Sobre a hora diurna. E aqui tem um detalhe muito importante, né? Não sei se você fez essa conta já, né? A gente tem apenas 7 horas de horário noturno. Por quê? Porque a hora noturna para o trabalhador urbano ela é menor. Ela equivale a 52 minutos. Não sei se tem aquele asteriscozinho aqui. Será que tem? 52 minutos e 30 segundos. A hora, né, do trabalhador urbano. Então, na prática, é como se ele trabalhasse 7 horas, né? Se ele trabalhar 7 horas cheias, na verdade ele está trabalhando 8. Então, se ele trabalhar de 22 às 5, é como se ele estivesse trabalhando 8. Então, ele vai trabalhar 7 horas e vai receber o equivalente a 8, com adicional de 20%. Era o que acontecia aqui no meu condomínio. O pessoal trabalhava 8, né, e essa hora não era contada como inferior, e era paga como adicional, né, de hora extra. Então, olha, uma coisa é a hora extra, outra coisa é adicional noturno. Então, os porteiros aqui ganhavam os dois. O adicional noturno por trabalhar à noite, né, no período entre 22 às 5, e a hora extra por não ter a hora reduzida. Entendeu? Então, se ele tivesse que trabalhar 12, né, na verdade ele teria que trabalhar 11, porque o horário noturno é menor. E aí ele acaba, né, essa discussão que a gente já falou aí do condomínio. Importante destacar em cima da remuneração. Sim, em cima da remuneração, salário bruto. Em cima da remuneração. Os descontos vêm depois, até porque o adicional, pensa comigo, o adicional integra o salário. Então eu ganho 1.000 com adicional noturno, adicional de hora extra, seja ele qual for, eu ganho 1.100. Esse é o meu salário. Então, se integra o salário, é sobre o bruto. Certo? Faz parte do salário. As descontos, né? Para mim ter um salário líquido, vem depois que eu defino o meu salário. Então, os 8% de FCTS vai vir depois, e tudo por diante. Mas é bom perguntar, fica à vontade. Em relação ao trabalhador da roça, né, rural, aqui a gente está longe disso, né? Ou da lavoura, errado aí, lavoura, a lei traz um tratamento diferenciado, né? A lei diz que, a hora, né, desse trabalhador considerado noturna é entre 21 horas e 5 horas da manhã. Tem jeito, galera, tem que decorar essas paradas, ficar em prova. Concurso, né? OAB. E o adicional é de 25%. O que mudou? A gente fazer um paralelo. Aqui não tem hora reduzida. Então, de 21 a 5 vai dar 8 horas, certo?
Então, começa uma hora antes, eu não tenho hora reduzida. Em compensação, o percentual ele é maior, é 25%. E da mesma forma, né, o trabalhador rural, aí não é o, né, é rural na lavoura, eu coloquei errado, tá? Rural na pecuária. A hora é entre. Enquanto você não decora, você pensa assim: quem que tem que acordar mais cedo? Tem quem tem que cuidar dos bichos ou quem tem que cuidar das plantas? Eu não sei, né? Eu acho que é quem tem que cuidar dos bichos. Se tiver alguém aí, me ajude. É de 22 horas às 4 horas. Certo? Então, antecipa uma hora. O percentual também é 25%. Então, cuidado. Trabalhador rural, percentuais são maiores, 25%, mas a hora é normal, não é hora reduzida, ok? E além disso, né, eu tenho horários diferentes, né, que são considerados como horário noturno, certo? Posso alterar o horário, né, noturno? O funcionário trabalhava de noite, né? Eu posso transferir ele para de dia? Primeira pergunta. E a segunda pergunta: se eu fizer isso, ele está perdendo, né? E consequentemente eu vou ter que indenizá-lo como eu faço na hora extra? A jurisprudência já se debateu sobre isso, né? O bom do direito do trabalho é que muita coisa já está muito pacificada, né, com as súmulas. A reforma foi além, né, e disse que súmula não era boa e tentou dificultar a elaboração de uma súmula. Não sei se você viu isso também no seu trabalho. Processo de trabalho isso, né? Mas muita coisa está simulada. Então, a súmula 265 vai nesse sentido, né? Diz que o adicional noturno, né, alteração do turno de trabalho, possibilidade de supressão. Então, eu posso suprimir, ou seja, a pessoa trabalhava de noite, passou a trabalhar de dia, obviamente, por isso que eu suprimo, né, mudou a condição. E a transferência para o período diurno do trabalhador implica a perda do direito adicional noturno. E não há que se falar, né, indenização. Qual é o racional? Qual é o raciocínio aqui por trás disso? Né, porque o trabalho noturno prejudica a saúde. Então, quando você suprime, na verdade, você está melhorando a condição de saúde do empregado, por mais que você esteja prejudicando a situação financeira dele. Então, o tribunal já se debateu sobre isso, chegou nesse entendimento. Ok? Trabalhador que trabalha em jornada mista, ou seja, aquele 12 por 36, e que uma parte é noturno e outra parte é diurno. Como é que fica, né? Tem uma OJ, eu acho que eu já expliquei para vocês, né? Que é a OJ. OJ é orientação jurisprudencial, né? Antes da súmula, vamos dizer assim, né? O Tribunal Superior do Trabalho, ele é subdividido em turmas, né? Em sessões e no pleno. Então tem vários ministros divididos em turmas, em sessões e no pleno. As decisões realizadas, né, que viram súmulas, são só as decisões do pleno. As decisões das sessões são chamadas de OJ, ok? É para pacificar eventual divergência dentro do próprio TST, porque teoricamente é possível. Então, é possível que tenha as OJs e as súmulas. Jornada OJ 388 da sessão, né, de dissídios individuais. Jornada mista que compreenda a totalidade do período noturno, adicional noturno devido. O empregado submetido à jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, que compreenda a totalidade do período noturno, tem direito ao adicional noturno relativo às horas após as 5 horas da manhã. Tá? Então, se ele pega um pedaço, né, porta, ele vai ter direito. Então, vamos lá. O funcionário entrou de 8 da noite a 8 da manhã. Acho que vai ficar mais fácil você entender. Ele só vai receber o adicional noturno até as 5 da manhã ou ele recebe até a saída dele? Essa é a discussão, né? Ele vai receber até a saída dele, entendeu? Ou seja, né, período relativo às horas trabalhadas após as 5 da manhã.
Então ele vai receber mais horas noturnas, tendo em vista que ele está dentro da jornada. Né? Ele está numa condição agravante. Então não é porque ele ficou mais que agora não, mudou o horário, não vai. Essa é a discussão. Ok? Foi? Então vamos para mais um adicional. Adicional de transferência. Anote aí. Adicional de transferência. Antes de falar do artigo, né, lembra, ou lembre-se, o adicional decorre em razão de uma situação de maior complexidade para você exercer o trabalho, maior dificuldade, maior penosidade. Então você trabalha num horário pior, você trabalha mais que os outros, você trabalha em outro local. Então, essas são as situações que vão justificar o pagamento adicional, certo? Então, é o caso. Então, você é transferido do seu posto de trabalho de forma que você tenha mais dificuldade para o trabalho, ok? Sem mudar a residência. Então, olha o que diz o artigo 469. Então, importante, hein? Importante. O adicional de transferência é quando o funcionário é transferido provisoriamente. Quando o funcionário é provido provisoriamente. Se ele aceita se mudar de cidade e morar lá, não há que se falar em adicional de transferência. Ok? Então ele vai lá, porque olha o raciocínio do legislador. Ele vai ter que ter duas casas, talvez, vai ter que ter uma casa onde ele mora, a família, né, as escolas, e ele fica lá por um mês, por dois, né, no outro local. Isso que justifica o pagamento adicional de transferência, porque ele vai ter mais despesas, né? Então, havendo mais despesas para o exercício da atividade laboral, justifica-se o pagamento do adicional. Esse adicional é de 25% também, né, sobre o salário do funcionário. Está no artigo 469, né? Olha o que diz o 469. Ao empregador é vetado transferir o empregado sem sua anuência para a localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência que não acarretar necessariamente a mudança de seu domicílio. Então, regra geral, você é contratado para trabalhar no Rio de Janeiro. Então, ele pode te transferir? Tem muita empresa que faz isso, que é uma puta sacanagem. E é difícil mudar e reverter isso na justiça. O cara trabalhava para contratar em Santa Cruz, ele mora em Santa Cruz. A empresa joga em Copacabana. Pela literalidade do artigo, tá certo, né? Então, assim, não faz ele mudar de domicílio. Vai ser uma puta sacanagem, né? Vai ser uma dificuldade tremenda para ele trabalhar todo dia, porque vai ter que atravessar a cidade, andar, acho que dá mais de 2 horas, né? Andar mais de 2 horas, dependendo do horário, dependendo do transporte que ele for, para ir para o trabalho. Mas pela literalidade do artigo, ele não mudou de salário, sequer mudou de cidade, né? Não, mudou de residência, perdão, né? Não precisa mudar de residência, sequer mudou de cidade, certo? Então, o adicional, né, de transferência, ele é devido quando, né, faz com que o funcionário mude de residência de forma provisória, ok? A transferência em si depende da anuência do funcionário, né? O patrão não pode mudar o contrato de trabalho sem a autorização do funcionário, ok? Exceção, cargo de confiança. Cargo de confiança sempre se foge, né? Sabe disso. Só que ganha um pouquinho mais. Não estão compreendidos na proibição desse artigo os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham condição implícita ou explícita a transferência quando esta decorra da real necessidade de serviço. Então você trabalha, né, como um mecânico de manutenção de máquinas para uma empresa que tem, né, máquinas para o Brasil todo, e você está lá que você vai fazer manutenção em todas as máquinas. Então, cada mês ou cada período, dependendo do roteiro de manutenção, você vai ter que estar naqueles locais. Isso está implícito na sua contratação, né? E decorre da real necessidade de serviço. Então, não há que se falar em transferência, não há que se falar em adicional, certo? Importante lembrar que o adicional de transferência é de 25%. Existe uma exceção que a lei fala, que é a lista da transferência, quando é extinta, né, o local. Então, fechou aquela loja que você trabalha em Santa Cruz. Só tem uma lá em Caxias.
Pode transferir nesse caso? Pode, excepcionalmente, é uma exceção. O parágrafo terceiro vai trazer para a gente o percentual, que eu já te falei, que é o 25%. Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para a localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas neste caso ficará obrigado ao pagamento suplementar nunca inferior a 25%, né, do que o empregado percebia naquela localidade enquanto durar aquela situação. Ok? Então já tínhamos falado sobre isso. As despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. Até aqui alguma dúvida? Dívidas? Tudo muito tranquilo, muito bem, parabéns. Finalizamos o adicional de transferência. Vamos passar por um outro adicional. Adicional de insalubridade. Sabia que o adicional de insalubridade tem previsão na Constituição Federal? Deixa eu ver se eu acho aqui o artigo. Artigo 7º, 27. Estou abrindo aqui para você para colocar aí. Então, o adicional de insalubridade está na Constituição Federal, nos direitos sociais. Tá, vou pegar aqui para você para colocar direitinho aí. É sugestivo, né? Decorre de uma condição de piora das condições de trabalho do empregado. Né? Então vamos lá. O que diz a Constituição Federal? Você já sabe, né? Capítulo 2 dos direitos sociais. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Inciso 27. 27? 23, perdão. Inciso 23. Proibição do trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho desses a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Não é esse inciso. Peguei o inciso errado. É 23 do artigo... Achei. Peguei o 33, perdão. Agora eu vi o erro. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas na forma da lei. Você já tinha ouvido falar do adicional de penosidade, né? Ou adicional de atividades penosas? Já ouviu falar? Olha só que interessante. Então, a Constituição previu, né, esse adicional que nunca foi regulamentado até hoje. É uma norma, né, de eficácia o quê? Limitada. Norma de eficácia limitada. Até hoje, né, não tem previsão legal específica preservando aí ou definindo, né, o que é atividade penosa. E aí você acaba, no trabalhador urbano e rural não recebe, não tem esse direito. Então, olha que interessante, né? Tem direitos que ainda dependem de uma norma infralegal para surtir efeitos jurídicos, né? Eles têm os efeitos, como diz José Afonso da Silva, diferidos do tempo. Essa é uma norma de eficácia limitada, porque a eficácia dessa norma depende, né, de uma norma infralegal. A aplicação dessa norma ela é imediata. Lembra disso? Constitucional? É constitucional, né? Lembra disso?
Então, porque depende, pelo menos parte dela. Você já sabe que a própria CLT já trazia, antes da própria Constituição, disposições relativas, né, aos adicionais de insalubridade e de periculosidade, ok? E aí esses estão, portanto, em vigor. Esses estão, portanto, né, em funcionamento. Esses estão, portanto, né, são direitos aí dos trabalhadores urbanos e rurais. Então vamos começar primeiro falando do adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade está previsto no artigo 189 da CLT. Vou pegar aqui para você. O que diz o artigo? Só um minutinho. 189 da CLT. 189 da CLT. Achei. São considerados. Eu vou colocar aí. Boa noite, seu Pedro. São considerados atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condição ou método de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites, né, de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição em seus efeitos. Então, o Ministério do Trabalho, né, ele estabelece diversas NRs, né, considerando o que é o limite tolerável para determinada situação. Então, uma atividade, né, pode ter no máximo 90, né, decibéis, por exemplo, de barulho. Isso, acima disso, é o limite, né, tolerável. Estou dando um exemplo. Então, cada atividade vai ter. Se não tiver, a empresa vai ter que fazer um laudo de condições ambientais para identificar isso. Inclusive, quando o empregado sai, né, muitos entram na justiça pleiteando o pagamento de insalubridade, porque ele entende que ele está numa situação, né, de uma condição exposta a agente, né, químico, ruído, né, qualquer coisa que prejudique a sua saúde. E aí o juiz vai mandar um perito na empresa que vai fazer as medições e definir se ele trabalha ou não em condições, né, insalubres, ok? Então, cabe ao Ministério do Trabalho, artigo 190, aprovar quadro de atividades, que eu falei as NRs, né, e operações, deixa eu colocar aí para você. Cabe ao Ministério do Trabalho aprovar quadro de atividades e operações insalubres e adotar normas sobre os critérios técnicos de caracterização de insalubridade, os limites de tolerância dos agentes agressivos, os meios de proteção, o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Então ele vai dizer, você pode ficar tantas horas, não pode, tem que usar tal equipamento de EQPI, entre outras coisas. Parágrafo único. As normas referidas nesse artigo incluirão medidas de proteção aos organismos do trabalhador na operação que produzem aerodispersóis, tóxicos, irritantes, alérgicos, incômodos. Tá? Isso aqui é super tranquilo. Há uma discussão, né? Ou há uma discussão. Há um percentual a ser pago, né, de adicional, a depender do grau de pagamento. Então, diferente dos outros adicionais que a gente viu até agora, que todos eram iguais, né? Ou era 20%, ou era 25%, conforme o caso. Aqui não. Aqui o pagamento a decorrer ou depende do grau de exposição. Então, o trabalhador de um agente, né, um trabalhador que se expõe a um agente insalubre, ele vai receber 10% se o grau de exposição for mínimo. Ele vai receber 20% se o grau de exposição for médio.
e ele vai receber 40% se o grau de exposição for máximo, ok? Máximo. Do que? Do salário mínimo. Importante. Destaca. Salário mínimo. A gente vai ver que tem um que é diferente. Ok? Do salário mínimo. Certo? Para mim, para alguém receber esse, né, adicional, tem que ter condição. Quais são as condições? Vai ter que ter uma perícia no local, ou a atividade tem que constar numa relação do Ministério do Trabalho, que é a ANR, que é a norma regulamentar. No caso de insalubridade, é a número 15. Então, quando que alguém tem direito à insalubridade? Né? Vamos inverter a ordem. A atividade deve constar na relação oficial do Ministério do Trabalho e Emprego. Que relação é essa? Norma regulamentar número 15. Então, por exemplo, quem trabalha em hospital, a NR 15 diz que que tem direito a 20%, é grau médio, em regra, né? NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí você vai consultar lá a sua, né, profissão para ver qual é o grau. Tem quase todas as profissões, né, estão lá. E aí tem os anexos, né? Limites de tolerância de ruído, limites de tolerância de impacto, limite de tolerância de calor. Aí tem vários, né? Vários agentes, né? Que fazem a pessoa ter direito. Né? A gente tem um caso lá no escritório que é radiações ionizantes. A dentista que tira raio-x, né? O técnico raio-x, radiações ionizantes. Bem interessante. Vibrações, umidade, agentes químicos, né? Tem vários, né, agentes, né, que justificam o pagamento do adicional de insalubridade. Dá uma olhadinha lá na NR número 15, que ela é bem importante aí nesse aspecto. Ok? Qual é a outra situação? A perícia. Então, se você, né, não tiver, se a sua atividade não tiver relacionada na NR número 15, tem que ser feito uma perícia por médico ou engenheiro do trabalho. Aí vem o detalhe, tá? Tem que ser especialidade do trabalho. Inclusive tem um OJ, né, que fala sobre isso. OJ 165, também do TST. OJ é sempre do TST. Perícia. Engenheiro ou médico. Adicional de insalubridade e periculosidade. Válido. O artigo 95 da CLT não faz qualquer distinção entre médico e o engenheiro, para efeitos de caracterização e classificação da insalubridade e da periculosidade, bastando para a elaboração do laudo que seja profissional devidamente qualificado. Então, o 195, que ele mencionou, está aqui, vou colocar para você. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo do médico do trabalho ou engenheiro registrado no Ministério do Trabalho. Ok? O que mais? Tem várias súmulas sobre isso, tá? Vamos ver algumas. Súmula 47. Fala da intermitência, né? Ou seja, aquele que trabalha de forma intermitente, ele não está 100% do tempo exposto ao adicional. Tem direito ou não tem direito? Súmula 47. Insalubridade. O trabalho executado em condições insalubres
em caráter intermitente não afasta só por essa circunstância o direito à percepção do adicional. É muito comum, no caso concreto. Então, o trabalhador fala que está trabalhando nas condições insalubres. Tem um caso lá do escritório que é assim, né? O trabalhador ele trabalhava com instalação de equipamentos de telecom. E aí eletricidade, né? E a discussão era na verdade, a eletricidade é periculosidade. Mas por que eu falei dessa súmula? Por causa da intermitência. E a discussão era quanto tempo ele ficava exposto, né, no trabalho. E aí a empresa vai estar sempre alegando que ele ficava pouco tempo. Por quê? Para poder fugir, né? Porque eles dividem, né? Na perícia eu dizer, nunca está exposto, melhor dizendo, não é nunca, o termo que é usado é esporadicamente. Quem trabalha esporadicamente não tem direito. Quem trabalha intermitentemente tem direito. Né? Não tem norma sobre isso. Então, o que é esporadicamente? É alguém que um funcionário de um escritório que vai no posto uma vez por semana pegar o dinheiro das férias, né, do caixa. Isso é esporadicamente. Né? O caixa, né, da lanchonete que está ali no posto, que está indo na pista uma vez, 2, 3 vezes por dia. Isso é intermitente. Caso concreto, pessoal. Estou tentando dar alguns exemplos para você. Tá? Mas não é caso concreto, para definir o que é intermitente ou não. Tá? Adicional de insalubridade, como a gente já falou, integra todos os salários. Súmula 139. Ó. Adicional de insalubridade, enquanto percebido, o adicional integra a remuneração para todos os efeitos. Já falávamos, né, que o adicional integra para todos os efeitos. Vamos lá, você entrou com uma ação, falou que o que você tinha era um agente biológico X que te afetava. Descobriu que, na verdade, o agente biológico era Y. Você achou que você sofria de ruído demais, mas aí chegou lá, o perito viu que era pior que o ruído nem era tanto assim, era poeira. Pode, né, você ganhar ação com base em outro agente nocivo? Como é que o caso concreto é bem legal, né? Assim, são várias hipóteses que vão surgindo e sendo levadas para a justiça. E aí a súmula 293 responde essa pergunta para você também. Adicional de insalubridade, causa de pedir, agente nocivo, diverso do apontado na inicial. A verificação mediante perícia de prestações de prestação de serviço em condições nocivas, considerando o agente insalubre diverso do apontado na inicial, né? Inicial, petição inicial, é a entrada da ação. Acho que vocês sabem, a maioria sabe, né? Não prejudica o pedido de adicional de insalubridade. Então, mais que ele tenha errado no agente, até porque o advogado não é perito, nem engenheiro, né, não é médico nem engenheiro do trabalho, o autor também não é, então ele não é obrigado a aceitar acertar, a condição de trabalho que ele trabalhava. Ele tem uma suspeita, ele indica, e aí o perito nomeado pelo juízo vai fazer a verificação. Ok? Súmula 448. Como eu já disse para você, é um tema muito debatido, tem muitas ações na justiça sobre isso, por isso que tem muitas súmulas. 448. Atividade insalubre. Caracterização. Previsão na norma regulamentadora 15 da portaria do Ministério do Trabalho. Instalações sanitárias. Não basta a constatação de insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação das atividades insalubres na relação oficial do Ministério do Trabalho. A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza residencial e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. Né? Então, aqui é uma discussão bem específica, né, sobre higienização de ônibus. Então, às vezes, tem muitas súmulas para determinada profissão, para determinada atividade. Então, quando você vai advogar na área trabalhista, é muito importante você estudar muito bem aquela área, aquela profissão, rodoviário. Então, você vai ter que pegar a convenção, vai ver as súmulas, vai ver como é que é o entendimento naquele caso concreto. Né? Trabalho para eletricista, para o bancário. Normalmente, os advogados eles acabam se especializando em alguma categoria, né, de empregados por causa disso. Mas, assim,
Tá tudo na internet, né, pessoal? Hoje em dia tá muito. Se você for cuidadoso, dedicado, esforçado, tá tudo aí, né? Só você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Se você tem uma boa noção do direito, né? E parar para estudar, é claro que você está fazendo a primeira vez uma ação de rodoviário, se você faria em 2 horas, você vai gastar 2 dias para fazer bem feito, para estudar o caso, para ver as súmulas, para ver os direitos da convenção coletiva, para ver as decisões, né? Para pedir o que tem que pedir, fundamentar bem o pedido, ver prova, ok? Tu vai gastar mais tempo. Não, depois você pegar outro caso de rodoviário, tu vai fazer em 2 horas, porque já está mais ou menos, né? Você já entende do assunto. Então, dá para fazer, né? Só tem que se esforçar. Infelizmente, o que eu vejo na prática é que muita gente faz a coisa de qualquer jeito, né? Pega lá um modelo da internet, sequer troca o gênero, então era João, né? Pega uma petição feminino, né? De, e coloca o masculino e não troca o gênero né, das palavras, ou aqueles modelos prontos que o cara coloca A ou para você adequar quando você, né, fazer a sua peça e você deixa lá o A entre parênteses. Ou seja, você tem o trabalho de ler e ir corrigindo. Isso tem muito, infelizmente. Né? Eu vejo aí, me deixa muito triste, é um copia e cola muito grande. É um copia e cola do advogado, é um copia e cola do Ministério Público, é um copia e cola do juiz. E tem um monte de merda. Quem perde é a população, né? Que tem uma péssima justiça, com muito erro. E aí desacredita da justiça, desacredita do advogado, desacredita do juiz. Então, acho que para a justiça, né, é muito ruim, porque você não leva o direito a sério. Aí, professor, mas quem faz isso é porque tem muito processo, né? Você não sabe lá no meu gabinete, que eu imagino o pessoal que está no estágio. Quantos processos tem lá, né? Uma loucura, a defensor não dá conta, pouca gente, pouco funcionário. Pode ser, né? É isso que justifica? Não sei. Pode ser. Falar nisso, eu tô puto com o tribunal, né? Muito chateado. Hoje, os caras vão cancelar a bolsa dos estagiários. Tá sabendo, né? Vão suspender os contratos dos estagiários. Muito foda. Muito triste isso. Muita gente, tribunal cheio de dinheiro. Se o tribunal não conseguir pagar as bolsas dos estagiários, quem vai pagar? Vê se pode. Não sei se você tá por dentro, se tem algum estagiário do TJ aí. Vamos voltar aqui para a vaca fria, como dizia minha avó, né? Vamos ver aqui os adicionais, né? Muitos adicionais, muitas súmulas. Vou ver as importantes aqui, se tem mais algum importante. Não, nenhuma. Próximo adicional. Adicional de periculosidade. Parecido, né? Está lá na mesma fundamentação constitucional e legal. Adicional de periculosidade é pago, né? Quando o trabalhador trabalha em condições perigosas, né? Quando o trabalhador expõe a sua vida a risco, enquanto o adicional de salubridade, né, prejudicava a saúde do trabalhador, o adicional de periculosidade pode, né, fazer com que o trabalhador morra, né? Então é outro agente, né, um agente mais perigoso. Vamos lá, artigo 193, eu já disse, né, fundamenta também, tá os dois juntos lá. O que tem aí para gente de adicional de periculosidade? Tem algumas súmulas também importantes. Súmula 453. Estou copiando, por isso que eu demoro um pouco às vezes. Adicional de periculosidade. Pagamento espontâneo, caracterização de fato incontroverso. Desnecessária a perícia que trata o artigo 95. Pagamento adicional de periculosidade, efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição e risco, ou de percentual inferior ao máximo legal previsto na CLT, dispensa a prova técnica do artigo 195. Então, aqui é um caso concreto, né, em que a empresa pagava o adicional e depois ela parou de pagar, certo? Então, o fato dela já pagar, presume-se que era devido, então dispensa a prova técnica. Tá? Isso também é bem interessante. O que mais? A empresa fechou, não tem como fazer perícia no local. E aí, o que acontece?
Muito comum. Tive um caso no escritório que era assim. A pessoa trabalhava numa estação de rede elétrica, na empresa lá, tinha uma parte de eletricidade, e fechou. Súmula 278 justifica, né, explica esse caso. Adicional de insalubridade, né? Mas também dá para tu aplicar na periculosidade. A realização de perícia é obrigatória para a verificação da insalubridade, quando não for possível a realização, como caso de empresa e fechamento. Poderá o jogador utilizar outros meios de prova. Apesar dessa súmula falar especialmente de insalubridade, eu já vi casos, né, fazendo o mesmo entendimento para periculosidade. Então, por exemplo, né, como é que eu provo sem ter mais um local? Eu provo com testemunha. Então você tinha um outro empregado que trabalhava lá nas mesmas condições e ele vai dizer, né, que recebia inclusive o adicional e você não recebia e trabalhava nas mesmas condições. Então deveria receber. É mais difícil, né, convencer o juiz num caso desse, mas não é possível. Mais difícil, não é possível. Dá para convencer. O que são situações ou exposições, melhor dizendo, que são consideradas, né, de risco para dar aso, né, justificar o pagamento da periculosidade. Artigo 193. Diz o artigo 193. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em risco acentuado em virtude da exposição permanente do trabalhador a, inciso 1, inflamáveis, esse eu vou colocar aqui, está faltando ainda. Inciso 1, inflamáveis, explosivos, energias elétricas. Aí vai ter as NRs dizendo, né? Qual é o grau de exposição, qual é. Aí é muito complexo isso, muito complexo. Tem técnicos, a gente só trabalha, perito só trabalha com energia elétrica, só trabalha com isso. Porque você tem, né, acima de tanto, abaixo de tanto, existe também a energia muito baixa também, ela é considerada, né, perigosa, tem algo muito técnico isso. Acima de tanto, abaixo de tanto, tem as NRs que vão definir esses parâmetros, tá? 2. Roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Tá? Parágrafo 1º. Vou colocar aqui. E aqui tem algumas mudanças recentes, como, por exemplo, o parágrafo 4º, que trata do motociclista. Não sei se você lembra dessa alteração legislativa de 2014, né? Já dá para colocar na prova da OAB. Está relativamente recente ainda. Né, saber que trabalhar com inflamável, explosivo, energia elétrica é arriscado, né, ou dá direito ao adicional de periculosidade, é mais tranquilo, é mais fácil, é mais óbvio. Né? Agora, pensar no trabalhador da motocicleta, talvez não seja. Por isso que eu colocaria se eu fosse, né, o seu examinador de uma prova de concurso, por exemplo. Parágrafo 1º. O trabalhador em condições perigosas assegura ao empregado um adicional de 30%, frise-se, que é diferente, 30% sobre o salário. O outro era, em insalubridade, 10, 20 ou 40 sobre o salário mínimo. Certo? Cuidado para não confundir esses percentuais. 30% sobre o salário, sem acréscimos resultantes de gratificações, prêmios, né? Aí cuidado, porque aqui a colega perguntou, né, se é sobre salário bruto. Aqui a lei expressamente manda tirar os acréscimos. O empregado poderá... Me perdi. O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. Aí vamos chegar lá. Serão descontados ou compensados do adicional outros, né, da mesma natureza, eventualmente já concebidos ao vigilante por meio de acordo coletivo. Então, se o vigilante recebe um adicional por acordo coletivo, você pode descontar ou compensar segundo o parágrafo 3º.
do devido pela lei. E parágrafo 4, que eu falei para você que era recente, que era do motoboy, né? São também consideradas atividades perigosas atividades de trabalhador em motocicleta. Olha só, quando eu trabalhei de motoboy, não era, né, não tinha o adicional de periculosidade. Melhorou, né, teoricamente, as condições do motoboy. Muito se discutiu, você já deve ter ouvido falar, sobre a questão da acumulação entre o adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade. Alguns funcionários, né, alguns trabalhadores, eles estão expostos tanto à insalubridade quanto à periculosidade. E a pergunta é, e aí, né? Nesse caso, esse trabalhador recebe qual? Recebe um, recebe outro, recebe os dois, recebe o maior? Né? Já ouviu essa discussão? E aí a empresa, muitas vezes, pagava o menor, né? Fazia a conta lá, o funcionário ganha 2 mil. Então, se ele fosse receber 30%, daria R$ 600, se fosse periculosidade. Né? Insalubridade, ele está numa NR de 20%, sobre o salário mínimo. Então, é R$ 200, né? Fazendo a conta grosso modo, né? Pensando aí R$ 1.000 de salário mínimo. Então, ele ganha 200. O que a empresa faz? Pagava o menor. E aí, muito se discutiu na justiça. Muito, muito, muito mesmo. Há muitos anos, inclusive. O que se paga? Se paga o maior, se paga o menor, o empregado escolhe, porque a gente viu, né? O empregado poderá optar entre o adicional de salubridade por seja devido. Ou seja, a lei falava em escolha do empregado. Tivemos várias ações, inclusive eu já entrei com ações no escritório pedindo acumulação. Ganhamos por um tempo. Olha você ver como é que a jurisprudência como é que é complicado, né? Assim, a gente às vezes entra com uma tese que é a tese prevalecente no tribunal, e aí depois a tese muda. Muda a composição, né? Ou ainda não tinha sido discutido pelo né? Às vezes está discutido pelo tribunal, mas foi discutido por uma turma, depois discutiu por outra turma. Aí não tinha o pleno ainda discutido essa matéria para poder pacificar, e as pessoas, né, ficam discutindo. Tem um caso bem recente no escritório, justamente nesse sentido. É uma dentista que trabalhava, né, numa clínica, acho que era a clínica da família, não lembro, e ela estava exposta tanto à periculosidade como à insalubridade. Ela recebia insalubridade, como eu disse, menor, e a gente queria, porque na época que eu entrei com a ação, né, que entramos com a ação, já tinha aí acho que deve ter uns 4 anos, havia decisões no sentido possível, né, da acumulação, e aí o novo CPC criou o chamado incidente de recursos repetitivos. Já estudou esse processo civil? Né? Já estudou? É bem legal, né? O que acontece? Muitas ações são repetidas. Né? Uma das razões da justiça ser demorada é porque tem muitas ações repetidas. Então, imagina, todo mundo que estava numa situação igual a essa dentista, que trabalhava lá na clínica e tinha, né, e tinha as duas à disposição, entrou na justiça para querer. Ou seja, isso multiplica, né? O local de risco pode ser considerado? Não é o local, é a atividade, né? Você fala local, favela, isso? Sim? Não tem previsão disso não. Tem gente até que discute isso, fala, né? Diz que vai colocar proposta de lei, mas não, isso não tem previsão com relação a isso não. E nem jurisprudência nesse sentido, pelo contrário. Tá? Andresa, se é que eu entendi a sua pergunta. Então, vocês vão estudar processo civil e vocês vão estudar uns mecanismos trazidos pelo novo CPC de 2015 para reduzir essas multiplicidades de ações. Então, você tem ações que são repetidas, né? E aí o CPC criou o incidente de recursos repetitivos, né? E que também se aplica, né? Passou a se aplicar no processo do trabalho. Ok? O que é o incidente de recursos repetitivos? É uma forma de solucionar ações repetitivas. Imagina, só aqui no Rio de Janeiro tinha, sei lá, 10 mil ações, 20 mil ações, 100 mil ações tratando desse assunto, em todos os tribunais. O que acontece? O tribunal, né, aí isso pode ser feito pelo próprio Tribunal Regional do Trabalho, no nosso caso TRT1,
ou pode ser feito lá também nos TSTs, né? Ele instaura um incidente de recursos repetitivos, né? Ou seja, porque um juiz pede para instaurar, eu já vi um juiz, né, oficiando, né, para fazer a instalação, ou quando um recurso sobe e aí o desembargador, né, o ministro, conforme o caso, vê que é uma matéria discutida, né, e que cabe o recurso de incidente, ele instaura, certo? Então, o incidente de recurso repetitivo é para evitar, né, isso. Porque quando ele instaura um incidente de recurso repetitivo, as ações ficam suspensas, todas, para que se decida, no exemplo, se vai acumular ou não, né, se tem direito à acumulação ou não, e uma vez decidido o incidente, aquela decisão se aplica a todas as ações de igual forma, ok? Isso é muito legal e olha que interessante. Acabou de ser julgado, acabou, né? Mais ou menos, né? Deixa eu ver que ano que é. Acabou de ser julgado um incidente de recursos repetitivos 26 de setembro de 2009. Acabou, né? Acabou de ser julgado um incidente de recursos repetitivos, que inclusive vai ser o seu primeiro trabalho, ó, que legal, né? Ler e fazer um resumo, sobre a acumulação de periculosidade e de insalubridade. Então veja como você, né, tem que estar sempre estudando. Veja, né, como o direito é dinâmico. Veja como o direito é rico e muito legal, né? Então, eu vou compartilhar com você e a gente vai ler a ementa do incidente de recursos repetitivos. Acho que todo mundo já viu, não sei, pelo menos a maioria, um acórdão, né? O que é um acórdão? O acórdão que foi acordado, que foi decidido pelos ministros ou desembargadores, né, de um tribunal. Então, eles se reúnem e acordam, né, sobre o assunto, decidem sobre um assunto. E o acórdão tem várias, né, pedaços, né, uma forma. Então, o acórdão ele começa com uma ementa. Alguém pode dizer para mim, por gentileza, no áudio, se está enxergando aí uma página do Word com vários numerozinhos aqui, escrito acórdão do lado esquerdo? Tá dando para ver, professor. Ok, muito obrigado. Então, pessoal, esse daqui é um incidente de recursos repetitivos, né, lá do TST, ó, processo número TST 29-55 de 2011, né, 502 é o tribunal de origem e 003 é o tipo. E esse aqui é um processo jogado em conjunto, né, ou seja, eles juntaram vários processos e julgaram juntos. O acórdão, para quem não sabe, começa com uma ementa. A ementa é um resumo do que foi decidido. A ementa é feita da seguinte forma: normalmente o acórdão, o relator, ele joga palavras, né, que vão resumir o que foi decidido. E depois dessas palavras, né, lá desse resumo, ele tem, né, algumas as frases também, né, que resumem o que foi decidido. Depois tem o acórdão em si, né, o que é a decisão, né, o que os ministros decidiram. Depois você tem o relatório, né, estou passando rápido porque vocês vão ler isso aqui depois. Depois você tem um relatório, que é o caso, né, a contagem do caso. Depois você tem o voto, né. Então, qual é o voto que foi condutor, que a gente chama, né? Ou seja, que o voto que as pessoas seguiram e decidiram dessa forma. Se houver votos divergentes, os votos divergentes vão constar aqui, tá? É muito legal. Então, seu primeiro trabalho é ler esse incidente e fazer um resumo de no máximo, entre 1 e 2 páginas aí, ok? O que é óbvio que eu quero que você leia, para você fixar, para você ver como é que é um acordo, para você aprender termos novos, né? Eu sei que para muitos ainda é um pouco mais difícil, mas aí você tem que ler com um dicionário jurídico, né? Hoje tem na internet alguma palavra que você não conheça. Pode perguntar para mim, pode perguntar para outros professores, todo mundo está aqui à disposição de você aprender. É muito importante, pessoal, vocês se dedicarem, né? Se esforçarem, caírem de cabeça, né? Se não tiver acesso, né? Se não ficar junto, se não se dedicar ao direito, não vai aprender.
certo? Então, é um caminho, é ler as decisões também, né? Então, para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou ler e vou tentar explicar para você o incidente através da ementa. Depois você vai ler o incidente completo e vai me entregar como seu primeiro trabalho para a P2. Tá? É bom que você já comece a fazer o trabalho para não deixar tudo para a última hora também. Certo? Na verdade, palavras, né, como eu disse no início. Incidente de recursos repetitivos, ou seja, está dizendo que se trata esse acórdão. Poderia ser um recurso, né, para o TST, por exemplo, um recurso de revista. Né, os recursos que chegam ao TST são normalmente recursos de revistas. Né? Então, você entrou com uma ação aqui na vara do trabalho e aí você não concordou. Aí você entrou com um recurso, né, ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho. Dependendo de como foi a decisão, se a decisão violou, né, a lei, cabe recurso de revista para o TST. Esse não é um recurso de revista, esse é um incidente, provavelmente instalado em razão de um recurso de revista. Né? Tinha um recurso de revista lá pedindo a aplicação, por exemplo, né, da acumulação, e tinha outros, né, pedindo a aplicação da não acumulação. E aí, pode ou não pode? Aí instalaram um incidente para decidir para todo mundo. Ok? Incidente de recursos repetitivos. Adicional de periculosidade e de insalubridade. Lembra? Ele vai jogando palavras. Então, o tema é adicional de periculosidade e insalubridade. Impossibilidade de cumulação, ainda que amparados em fatos geradores distintos. Existe uma discussão também no seguinte sentido. A pessoa tem adicional de insalubridade porque ela tem um agente X, né? Ou seja, energia, e ela tem periculosidade por causa da poeira, ou seja, o que justifica o pagamento, né? O argumento de alguns era o que justifica o pagamento acumulado, né? Ou acumulação, é porque os agentes eram distintos. Aqui no incidente ele está dizendo, ainda que amparados em fatos geradores distintos, ou seja, não cabe acumulação, ou seja, há impossibilidade. Aí ele vem, interpretação sistemática do ordenamento jurídico. O artigo 193, parágrafo 2º, foi recepcionado? Foi, né? Recepção pela Constituição Federal. 1. Incidente de recursos repetitivos. Aí ele jogou as palavras e agora vem as frases, né? Como eu disse. 1. Incidente de recursos repetitivos. Instaurado perante a, né, sessão... Eu nunca lembro o B. Tem que olhar, depois eu olhar e me fala o que é o B. Sessão de dissídios individuais. 1. Só esqueci o que vale o B. Para decidir-se sobre as perspectivas de controle de constitucionalidade e convencionalidade acerca da possibilidade de acumulação de adicionais de periculosidade e insalubridade. O artigo 193, parágrafo 2º, que fala, né, da acumulação dos dois, né, foi recepcionado pela Constituição, primeiramente é isso, né? Quando amparados em fatos geradores distintos, diante de eventual ausência de recepção da regra do artigo 93 da CLT pela Constituição Federal. 2. Incisos 22 e 23 da CLT. A gente viu, né, que fala sobre os adicionais. São regras de eficácia limitada. Também comentamos isso, olha que interessante, né? De natureza programática. Necessitam da interposition legatis, né? É em latim isso aqui, tá? Interposição da lei, simples. Embora traduzam normas jurídicas tão preceptivas quanto as outras. O princípio orientador dos direitos fundamentais sociais, neles fixados, é a proteção da saúde do trabalhador. Pela topografia dos incisos 22, trata da redução dos riscos inerentes ao trabalho e o 23 do adicional de exercício de atividade de risco. Observa-se que a prevenção deve ser priorizada em relação à compensação, por meio da retribuição pecuniária, dos efeitos nocivos ao ambiente de trabalho, à saúde do trabalhador. 3. Né, terceira frase. Gramaticalmente, a conjunção ou, bem como a utilização da palavra adicional, no inciso 23.7 da Constituição da Carta Magna, né, Constituição Federal, no singular, admite-se supor alternativamente entre os adicionais, ou seja, uma coisa ou outra. 4. O legislador, no artigo 193, parágrafo 2º,
ao facultar o empregado a opção pelo recebimento de um adicional, né, dos adicionais devidos, por certo, vetou o pagamento acumulado sem qualquer ressalva. Ou seja, segundo ele, 193, quando disse ou, não permitiu a acumulação. As convenções 148 e 155 da OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, não tratam de cumulações de adicional de insalubridade e periculosidade. Conforme ensina, aí é um doutrinador, Malcolm Marshall, quando uma lei ou um tratado tem o mesmo objeto, os tribunais buscarão interpretá-los de forma a deem efeito a ambos sem contrariar a letra de nenhum dos dois. É o que se recomenda no caso. Cadê? Me perdi. Para o caso. Uma vez que os textos comparados da Constituição Federal, das convenções da OIT e da CLT não são incompatíveis. A regra impossibilidade de acumulação adequa-se à transição para o paradigma preventivo. Mesmo considerando o caráter supralegal, né, ou seja, acima da lei, dos tratados que versem sobre direitos humanos, é inaplicável ainda o princípio da norma mais favorável, na contramão do plano maior, por ausência de contraposição ou paradoxo. Então ele diz que não cabe o princípio da norma mais favorável também. 7. A lei e jurisprudência consolidada sobre a matéria. Nada na conjuntura social foi alterado para a aplicação da remuneração dos trabalhadores no caso sobre exame. Artigo 193, parágrafo 2º, não se choca com o regramento constitucional ou convencional. Pelo exposto, fixa a tese jurídica. Né? Então, quando eu tenho o IRR lá, né, o incidente de recursos repetitivos, tem que fixar uma tese, ou seja, o que vai ser decidido. O artigo 193, parágrafo 2º, foi recepcionado pela Constituição Federal e veda a acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos. Tese fixada, recurso e embargos conhecido e desprovido, tá? Aí tá aqui, né? Vistos, né? Ou seja, eles olharam os autos relatados, tem um relatório, e discutidos entre os autos do incidente de julgamento do recurso repetitivo, número tal, quem que suscitou, né? Foi um juiz do trabalho, né? O ministro, perdão, Alexandre de Souza Angra Belmonte, ministro do Superior do Trabalho, embargante, Alexandre não sei quem, assistentes, né? Alguém que foi chamado para poder se manifestar. Suscitada a primeira sessão especializada de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, embargada American Airlines, né? Tal, e aí conta aqui, né? Quem participou do processo. Pessoal, eu sei que muitos podem... subseção, obrigado, meu amigo. Eu sempre esquecia. Primeira subseção de dissídios coletivos. Obrigado. Então, a gente, né, vai ler esse acórdão e vai ver. Olha só que interessante, né? Muitos foram alunos meus aqui de direito constitucional. Você viu que muitas coisas discutidas no direito do trabalho, direitos fundamentais, né, recepção da norma, né, infralegalidade, foram retomados, né, aqui no direito do trabalho. Então, o direito é um só, então a gente aprende direito constitucional e aplica aqui no direito do trabalho. Olha que interessante. Não sei se alguém se recordou desses assuntos. Então, trabalho número 2, o acórdão.